Louvado seja Deus, porque Deus nunca desiste de nós. Por mais que tentemos fugir de sua presença, mas Deus sempre está insistindo, nos buscando até nos encontrar. Uma boa noite a todos. Tirando o que não presta, o resto está tudo em paz? Graças a Deus. E você, querido amigo e irmão, que nos acompanha de casa, do ambiente de trabalho, ao vivo, ou você que posteriormente terá contato com essa transmissão, sinta-se abraçado. Nós estamos transmitindo esse momento de adoração, esse culto de louvor, direto da Igreja Central Conjunto Ceará. Eu vou decorar o lugar onde eu prego até o final. Conjunto Ceará. Deus te abençoe aonde você estiver. Muito obrigado, porque você escolheu nessa noite estar conosco, adorando o nome do Senhor. Graças a Deus, a tecnologia nos aproxima. E não importa onde você está agora. De repente você pode estar no seu ambiente de trabalho, tirou um momento para nos acompanhar. Quem sabe você está preso no engarrafamento. Quem sabe você está passando por um momento adverso. Não tem problema. O importante é que agora você tirou tempo para ouvir o que Deus deseja te falar. Seja muito bem-vindo e sinta-se abraçado nessa noite. Ontem eu falei que durante as nossas noites, os nossos encontros, a gente iria se conhecer melhor, né? Vocês já sabem o meu nome, aonde eu estou pastoreando atualmente. Eu comecei o meu ministério no ano de 2013 e iniciei o meu ministério na cidade de Horizonte. Passei ali em Horizonte 3 anos, 3 anos inesquecíveis. Muito bom o distrito de Horizonte. Depois de Horizonte, eu fui transferido para o distrito de São Benedito, num lugar encantador na Serra da Ibiapaba. Alguém conhece aqui a Serra da Ibiapaba? Que região maravilhosa. Passei ali 1 ano e 4 meses, até que tive que interromper meu ministério durante 1 ano, porque depois de 1 ano e 4 meses, fui diagnosticado com um tumor na cabeça. Talvez você tenha orado por mim e nem sabe que orou por mim. Mas no ano de 2017 para início de 2018, nós tivemos que ser submetidos a uma cirurgia com urgência e Deus nos emprestou mais uns anos de vida. Depois de 1 ano afastado, nós retomamos o ministério e fomos para a cidade de Amontada, uma outra cidade muito encantadora. Nos recebeu a cidade de Amontada de braços abertos. Passamos ali 2 anos em Amontada e aí recebemos o convite para pastorear o Distrito Central de Quixadá. Estamos ali em Quixadá já há quase 2 anos, uma cidade também muito acolhedora. Estamos felizes ali no Sertão Central. Tenho três lindas mulheres, uma minha esposa e as outras 2 minhas filhas. Minha esposa chama-se Cíntia, ela é cearense, natural da cidade de Milagres, e veja como tem tudo a ver. Depois do pecado, o que restou foi isso, e Deus, na sua infinita graça, fez um milagre em minha vida, tirando uma milagrense para me abençoar. Somos casados há quase 18 anos, temos a mais velha, que é a herdeira das contas. Vocês sabem que a gente herda bens, e a gente herda contas também, né? Eu não tenho bens para deixar, então o que ela vai herdar são contas. A mais velha chama-se Laisla Radassa, ela tem 13 anos. Depois de 10 anos, minha esposa cedeu aos pedidos insistentes de Radassa, e ela sempre dizia: papai, eu nunca vou ser tia, eu nunca vou ter o privilégio de ter uma irmãzinha. E aí a gente ia tirando, né, porque não estava no planejamento. Comprei um pinche para ela, quando estava com 8 anos, ela esqueceu um período, esqueceu de pedir à irmã, mas depois esqueceu do pinche e continuou pedindo à irmã. E aí
já com 10 anos depois, a Cíntia se rendeu aos pedidos de Radassa. E aí eu me lembro um dia que a Cíntia falou: filho, vamos dar uma irmãzinha para um irmãozinho para ou uma irmãzinha, né, para Radassa. O que você acha? E aí eu fui assim bem claro com ela, né, filha, você é quem sabe, a melhor parte é a minha. E aí nós entramos num consenso. E aí veio a Akisa Lara, que hoje tem 3 anos de idade. Somos uma família que procura servir ao Senhor e servir ao seu povo e à sua igreja da melhor forma possível. Ontem nós estudamos, a gente aprendeu ontem também, que a fidelidade no que diz respeito à mordomia cristã não se restringe apenas à fidelidade no aspecto da adoração dos dízimos e das ofertas. O que Deus espera são mordomos fiéis em todos os aspectos, na questão do tempo, na questão dos dons, na questão das oportunidades, na questão do estilo de vida, porque mordomia cristã não é uma regra, não é nem tampouco uma crença que a gente deve seguir porque está ali no esboço doutrinário da igreja. Não, mordomia cristã é uma decisão, é um estilo de vida que você simplesmente decide seguir. E ontem a gente viu dois exemplos de 2 personagens que nos ensinou uma lição tremenda. Elas foram verdadeiramente fiéis a despeito da circunstância adversa que elas encontravam, porque fidelidade independe do momento, e elas foram fiéis. E hoje eu quero dar continuidade à temática de ontem, descobrindo com vocês o segredo para se ter uma vida de fidelidade. O que é que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente fiéis em todos os aspectos da nossa vida? Quando eu falar em fidelidade, por favor, não restrinja apenas a questão do aspecto da adoração de dízimos e ofertas. Quando eu falar de fidelidade, lembre-se que a fidelidade que Deus espera do seu povo é uma fidelidade geral, é uma fidelidade holística, completa, em todos os aspectos. A fidelidade que Deus espera é a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos descobrir qual é o segredo para termos essa vida fiel. E sabe, eu intitulei a mensagem dessa noite com esse título aqui: Coram Deo, a essência da vida cristã. Eu quero começar conceituando, apresentando para vocês a definição desse termo. Alguém já ouviu falar dessa expressão Coram Deo aqui? Ninguém? Então eu vou explicar para vocês a definição desta expressão, desse termo Coram Deo. Essa expressão, ela vem da língua latina, vem do latim. É uma expressão teológica que foi cunhada no século XVI, no contexto da Reforma Protestante, ali, quando Martinho Lutero encabeçou aquele momento da Reforma Protestante. Coram Deo tem um significado muito lindo e profundo. Esta expressão denotava a seguinte realidade: Coram Deo é algo que ocorre na presença de ou diante da face de Deus. Essa expressão ela foi muito usada, muito repetida no contexto da Reforma Protestante. E essa expressão Coram Deo significava na presença de ou diante da face de Deus. Em outras palavras, Coram Deo nos apresenta a consciência que gera a essência de um adorador. Vou repetir isso. Coram Deo nos apresenta a consciência que gera a essência de um verdadeiro adorador. Não sei se você já começou a ler um livro que alguns aqui receberam, um livro tremendo, cujo autor é o pastor Josanã Alves. O primeiro capítulo fala exatamente sobre essência e aparência. Queridos,
Corandel é a consciência que nós precisamos possuir para termos essência na vida cristã. Esse teólogo, chamado Martin Lloyd-Jones, falando sobre o poder desta consciência, ele diz o seguinte: esta é a coisa fundamental, a mais séria e importante de todas, estarmos sempre, aonde? Na presença de Deus. Essa é a consciência de que estamos sempre na presença de Deus, que gera, que molda, que lapida o verdadeiro adorador que Deus precisa. A grande verdade é que nós precisamos hoje desesperadamente nutrir em nossa mente e em nosso coração a necessidade e a consciência de vivermos 24 horas na presença de Deus. Na mente divina não há essa dicotomia, essa separação entre santo e profano. Na mente de um cristão, de um verdadeiro adorador, não deveria também ter essa separação. Ah não, durante a semana eu sou profano, mas durante o sábado e domingo eu sou santo. Não, a roupa para o trabalho, a roupa para a semana é profana, mas a roupa para a igreja é santa. Na ótica divina não existe essa dicotomia, essa separação entre santo e profano. Na mente de Deus, o verdadeiro adorador, ele é santo e ponto final. E ele é santo e fiel, porque ele nutre a consciência de que ele está 24 horas na presença de Deus. Se alguém um dia lhe indagasse, lhe questionasse, para que em poucas palavras você definisse o que é cristianismo, o que você diria? Se alguém perguntasse para você, você é cristão? Sim. Me diga em poucas palavras, em uma única palavra, defina o que é cristianismo. Se eu fosse indagado, você diria o quê? Fiel, fidelidade. Excelente definição. Não é cristão. Eu diria, se alguém me indagasse, pastor, dê uma definição de cristianismo. Sabe qual a definição que eu usaria? Relacionamento. E escute uma coisa: ser cristão, cristianismo não é comportamento, cristianismo é relacionamento. Agora não me entenda mal, você que está em casa, deixa eu ser mais claro: cristianismo não é comportamento, cristianismo é relacionamento. O meu relacionamento o meu comportamento é afetado, é modificado mediante o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu sou íntimo de Deus, automaticamente o meu comportamento, o meu estilo de vida é alterado, é modificado, e as pessoas veem isso de forma clara. Interessante, uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela falou muito a respeito de relacionamento com Cristo. Ela escreveu dos seus muitos livros, ela escreveu um livro clássico, o mais traduzido, chamado Caminho a Cristo. Ela fala muito nesse livro sobre a necessidade de vivermos uma relação íntima com Deus, uma intimidade com Deus que a gente crê e serve. Agora, no livro Desejado de Todas as Nações, falando também a respeito da intimidade e do relacionamento com Deus, na página 170, falando sobre a experiência dos discípulos, ela diz assim: o lugar dos discípulos era sempre aonde? Próximo de Jesus. Eles entendiam que o seu lugar era onde? Junto ao Mestre. E esse lugar não deveria ser tomado por quem? Pela multidão. Desde cedo, essa foi a luta de Jesus para tentar incutir na mente daqueles 12 homens que o que eles mais necessitavam era dessa aproximação, dessa vivência, desse relacionamento íntimo com eles.
Durante todo o seu ministério, ele tentou incutir isso no coração e na mente daqueles homens. O que vocês precisam de fato é se relacionarem comigo. Eu gosto muito quando o evangelista Marcos, descrevendo o chamado dos 12, o evangelista descreve da seguinte forma: que depois de uma noite de oração, Jesus chamou os que ele quis para estarem juntos dele. Porque esse era o desejo. Essa era a lição suprema que aqueles discípulos deveriam aprender. A vida e o sucesso no ministério, na caminhada cristã, se resumia exatamente no nível de intimidade que eles desenvolveriam com o Mestre. Agora, queridos, essa também é a nossa luta. E deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, muita gente não consegue vencer os seus pecados. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que já está pensando em desistir da caminhada para o céu, porque não consegue vencer as suas tendências, não consegue vencer as suas lutas, e constantemente, por mais que prometa, por mais que participe de semanas de oração, por mais que se ajoelhe e prometa que não vai realizar mais, quando você menos espera, depois de uma semana, de 15 dias, quando você menos espera, você se depara em cima do pecado, realizando aquilo que entristece o coração do Mestre e que acaba te distanciando da presença dele. E quem sabe, por conta de você não conseguir resistir, vencer esta tendência, esse desejo, esse pecado acariciado, você tem pensado em desistir da fé. Escute uma coisa: muitos estão desistindo da fé porque não conseguem vencer a luta contra o mal. Mas está errado. Muitos estão sendo vencidos porque estão canalizando as suas energias, as suas forças no lugar errado. Entenda uma coisa, meu irmão: nós nunca conseguiremos ser mais fortes do que o inimigo das nossas almas. É uma questão lógica. O inimigo, o leão que ruge, tentando tragar a ovelha indefesa, o lobo que tenta adentrar ao rebanho, ele não tem medo da ovelha. Só que existe algo ilógico no processo. A ovelha quer lutar contra o lobo, o predador. E queridos, enquanto a ovelha lutar com o lobo, a ovelha será tragada e vencida pelo seu predador. Escute uma coisa: deixe de canalizar as suas energias, as suas forças, os seus talentos, lutando contra o pecado. Todas as nossas forças, todas as nossas energias, todo o nosso investimento deve ser canalizado para a vida íntima de comunhão com Deus, com um pastor, porque o lobo não tem medo de ovelha. Na verdade, a ovelha é o prato suculento, é o prato predileto do lobo. O lobo tem medo do pastor da ovelha. E o segredo para vencer essa tendência que tem te levado ao pecado, o segredo para vencer esse vício que tem te destruído, o segredo para vencer esse pecado que tem te separado dele é: corra para a presença dele, lute para ser íntimo, para experimentar essa intimidade, essa vivência que gera um verdadeiro adorador. A nossa luta não deve ser contra o pecado. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia faz um chamado constante para essa intimidade. Se não, veja o que diz Oséias 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O livro dos Salmos, o Salmo de número 73, verso 28: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. A gente poderia continuar aqui
lembrando e lendo outros textos, aonde nos chama a desenvolvermos uma vida de intimidade, uma vida de companheirismo, um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Essa é a nossa maior luta. E diante dessa luta, desse chamado, o chamado da intimidade, nós enfrentamos em pleno século 21 o dilema que eu chamo de o dilema da superficialidade. Todo cristão enfrenta hoje o dilema da superficialidade. Algum tempo atrás, eu me deparei com essa notícia no site de notícias R7. No ano de 2019, o Corpo de Bombeiros em São Paulo foi um ano atípico, porque em um único dia, o Corpo de Bombeiros recebeu 665 ligações para uma mesma ocorrência. 2 dias, melhor dizendo, 665 ligações para uma mesma ocorrência. E sabe qual era a ocorrência? Não era acidente, afogamento, incêndio, não. A ocorrência no ano de 2019 era para a mesma coisa: queda de árvores. O site veiculou algumas imagens de árvores que caíram naquele período. E aqui está algumas árvores gigantescas, árvores grandes, no qual somou 665 ocorrências em apenas 2 dias. Foi algo atípico, que nunca havia acontecido. Chamou tanto a atenção do Corpo de Bombeiros, que eles se reuniram para estudar aquele fenômeno. Espera ainda, alguma coisa está errada, alguma coisa aconteceu. E levantou-se então uma equipe para estudar o que havia, o que justificava aquele episódio. E sabe, depois de alguns meses de estudo, o Corpo de Bombeiro apresentou o laudo da perícia. E sabe o que foi que ocasionou a queda daquelas árvores? Mais de 665 árvores, 3 motivos. Aqui estão eles. Primeiro, as raízes não estavam profundas. Segundo motivo, algumas árvores estavam podres por dentro. E a terceira razão que gerou a queda das árvores, faltava poda nas árvores. Quando eu li essa notícia, eu automaticamente fui inclinado a fazer um link com a vida espiritual. E sabe o que foi que o Espírito Santo me incomodou? Sabe o que foi que o Espírito Santo me disse? Que hoje, muitos gigantes na fé, muitos homens e mulheres que um dia estiveram fazendo uso desse microfone, cantando, louvando, edificando o corpo de Cristo, não estão mais, talvez pelas mesmas razões, talvez por raízes superficiais, talvez podridão interna, e talvez falta de poda ao longo da vida, ao longo da caminhada espiritual. Nessa noite, nós somos desafiados e chamados a refletirmos como está a nossa vida espiritual. Temos enfrentado a superficialidade, que é o mal do século. Existe um teólogo chamado Richard Foster. Ele fala muito sobre a superficialidade. E para esse teólogo norte-americano, a superficialidade nada mais é do que a maldição dos nossos dias, a maldição dos nossos tempos. Tudo hoje é muito superficial. Os relacionamentos são superficiais, as amizades são superficiais, e o mal da superficialidade adentrou a igreja e tem afetado a nossa vida espiritual. Muitos têm se contentado com uma espiritualidade rasa, uma espiritualidade superficial, sem profundeza, sem raízes. Esse mesmo teólogo, completando a sua linha de pensamento, ele diz o seguinte: a necessidade desesperada de hoje, da nossa igreja, do cristianismo, não é de um número maior de pessoas inteligentes e nem tampouco talentosas, mas o que a igreja, o que o cristianismo precisa é de gente o quê? Com profundidade. O que essa igreja, o que as famílias, o que esse mundo mais precisa em nossos dias, não é de pessoas mais cultas, não é de pessoas mais eloquentes, não é de pessoas mais conhecedoras,
Não, o que essa igreja, esse mundo, as famílias precisam desesperadamente são de pessoas mais profundas. E eu não sei se nessa noite eu estou falando para alguém aqui na igreja que tem enfrentado esse dilema, e parece que na proporção que eu falo você vai se encontrando, você vai se enxergando dentro da mensagem. Eu quero dizer para você também que nos acompanha aí pelo canal do YouTube, eu quero dizer que existe sim um remédio, um antídoto para vencer o mal do século, que é a superficialidade. E você quer saber se você tem enfrentado esse dilema, se você tem vivido uma vida superficial, se a superficialidade, o mal do século tem atingido a tua vida em todos os aspectos? Escute uma coisa: um único antídoto, um único remédio para vencer a superficialidade é experimentar a profundeza, porque quem um dia experimenta a profundidade jamais vai se contentar com a superficialidade. E durante essa semana, uma semana de reavivamento e de oração como essa, é para conclamar, desafiar e chamar a igreja nos últimos dias da história da humanidade, da nossa história nessa terra, é para nos desafiar, para nos chacoalhar, para nos chamarmos a dobrarmos os joelhos em busca de profundidade com Deus, porque quem um dia experimenta a profundidade com Deus, jamais vai se contentar com a superficialidade. A gente tem que ir mais fundo, a gente tem que cavar, a gente tem que investir na vida espiritual. Temos que ir de forma mais funda na intimidade, mais profunda na intimidade com Deus. Eu acho que travou. Me ajude a passar, por gentileza. Eu quero ler esse texto que encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 9. Pega aí a sua Bíblia. Jeremias capítulo 9. Olha o convite, o chamado que Deus fez ao seu povo através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 9. Vamos ler os versos 23 e 24. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Quem está tendo dificuldade de encontrar, fica entre Gênesis e Apocalipse. Pelo menos eu dei uma dica. Para os mais rápidos eu fico preocupado. Uma vez o colega foi pregar em uma igreja, e o irmão chegou todo animado, todo empolgado. Pastor, eu li a Bíblia em 5 dias. Aí o pastor ficou assim fazendo cálculos: 1189 capítulos, 31.102 versículos em 5 dias, 12 horas, 24. E o pastor não conseguiu entender. Aí o pastor: eu vou ver o que foi que ele conseguiu assimilar da leitura. Aí quando o pastor foi fazer a primeira pergunta, ele já interrompeu: não precisa me perguntar, deixa eu falar para o senhor. O que foi que eu gostei na leitura? Eu gostei do livro de Gênesis, Exodó e Levítico. Mas o que eu mais gostei foi da Epístola de São Paulo. Irmãos, desse jeito dá para ler a Bíblia em 4 dias, 3 dias, né? Mas a Bíblia deve ser lida com meditação, com cuidado. Como diz o profeta Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram o quê? Gozo ao meu coração. Querido Deus, nós não ousamos ler a tua palavra sem antes pedir a tua permissão e a ajuda do céu para compreendermos a tua palavra. Fala ao nosso coração, e que teu Espírito tenha total acesso à nossa mente, ao nosso coração, em nome de Jesus. O verso 23 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em que, irmãos? Se alguém tem que se gloriar, é em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Diz quem? Diz o Senhor. Aqui o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, ele faz um chamado, ele faz um apelo ao povo dos seus dias. E sabe qual foi o chamado
que Deus chamou e fez para aquele povo naqueles dias, para desenvolver uma virtude. E esse mesmo chamado é o chamado que o céu tem ecoado em nossos dias para mim e para você. E o chamado é desenvolvermos a virtude da intimidade com Deus. Esse texto se resume em uma única sentença: nós precisamos desenvolver essa virtude, porque sem ela nós não continuaremos a nossa caminhada. E essa virtude que o povo de Jeremias, nos dias de Jeremias, precisava desenvolver, e essa virtude tão necessária que nós precisamos desenvolver, é a virtude da intimidade com Deus. Nós precisamos desenvolver a virtude da intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque, queridos, não há nada mais precioso, como diz o salmista, do que viver na presença de Deus, do que você ir fundo na intimidade, na comunhão com Ele. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite apresentando para vocês alguns benefícios que desfruta aquele que desenvolve um nível de intimidade profunda com Deus. E sabe, a gente precisa buscar essa intimidade. Sabe por quê? No livro Caminho a Cristo, na página 69, Ellen White vai dizer que o porquê que a gente tem que lutar, o porquê que a gente tem que investir na intimidade com Deus. Ela diz assim, ó: nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de uma coisa, do quê? Da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Você deseja ser feliz? Você que está acompanhando ao vivo, você que de repente, procurando algum canal, chegou no canal dessa igreja e está assistindo, não sabe nem por que essa mensagem, é porque Deus quer te dar um recado. Você tem buscado a felicidade em muitos lugares, tem batido em muitas portas. O segredo para você se sentir feliz, o segredo para você se sentir útil na casa do Senhor, o segredo para você crescer na graça, tudo isso depende do nível de intimidade que você tem com Deus. E talvez o que a gente mais precisa aprender durante essa semana é isso. Talvez o que a gente mais precisa investir durante a nossa caminhada espiritual é nisso: intimidade com Deus, relacionamento íntimo com Deus. E queridos, quando a gente desfruta desse nível de intimidade com Deus, a gente acaba como adorador desfrutando de alguns benefícios. E eu quero destacar aqui rapidamente 3 benefícios que a intimidade com Deus gera na vida de um cristão. Sabe qual é o primeiro benefício? Nós aprendemos a hora de Deus. O personagem que melhor descreve a oscilação da vida, na nossa vida, é Moisés. Você olha para a vida de Moisés e foi mais ou menos assim, ó. Moisés, ele quis antecipar o tempo de Deus. Lembra vocês daquele episódio que ele viu um egípcio maltratando um hebreu? E ele achava que a sua obra seria executada pela sua força. E ele foi e fez o quê? Matou o egípcio e enterrou. Ele quis antecipar o processo, mas ainda não era o tempo de Deus. Ele foi para o deserto de Midian, passou quanto tempo? 40 anos. E às vezes em 4 dias a gente quer ser moldado, né? Será que eu estou falando com alguém que já está orando pelo esposo, por um filho, por uma filha, há tanto tempo, e já está pensando em desistir? Moisés foi preciso 40 anos para ser lapidado. E sabe o que foi que aconteceu? Depois de 40 anos, Deus olhou para ele e disse: você está no ponto, eu vou te usar agora, como eu quero. E olha o que aconteceu com Moisés. O mesmo que acontece comigo e com você. Há 40 anos atrás, um homem queria antecipar o tempo de Deus. E quando chegou a hora certa de ser usado, o homem quis retardar. Não, Senhor, eu não.
Não, não, pode procurar outro, todos, menos eu. Nós somos assim. Às vezes a gente ora, pede. E às vezes a gente tem a sensação de que parece que na proporção que a gente pede, o céu faz silêncio. E às vezes Deus tem respondido a tua oração. Deus tem se manifestado na minha vida. Mas eu estou tão distante dele. A minha sensibilidade espiritual está tão afetada que eu não consigo nem entender a resposta de Deus. Quando a gente aprende a viver uma vida de intimidade com Ele, a gente vai entender o tempo de Deus para a nossa vida. Há um segundo benefício que desfruta aqueles que têm uma intimidade com Deus. Eles, além de entenderem o tempo de Deus, eles aprendem os propósitos de Deus. Você já se deparou com alguma situação onde você não sabia a decisão que tomar? Queridos, mais do que você sonhar os teus sonhos, sonhe os sonhos de Deus. E só vai descobrir os propósitos de Deus quem é íntimo dele. Lá no livro dos Salmos, no Salmo 25, verso 14, o salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará o quê? A conhecer a sua aliança. A sua aliança. O último benefício, e com ele eu encerro. Quem luta e consegue desenvolver um nível de intimidade profunda com Deus, aprende o tempo de Deus, aprende os propósitos de Deus, mas também aprende as prioridades de Deus. Eu gosto quando o evangelista João, descrevendo as palavras de Jesus, ali naquele episódio ele disse o seguinte, o próprio Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus tinha muito claro em sua mente qual era o seu real propósito: fazer a obra e viver os propósitos do Pai para a sua vida. Paulo, em Colossenses 3, versos 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas aonde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas aonde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ah, queridos, eu encerro nessa noite fazendo um apelo ao seu coração. E nessa noite, o meu apelo: lutemos para viver uma vida de intimidade com Deus, porque quem vive uma vida de intimidade com Deus vai ser automaticamente um adorador fiel, e fiel em todas as coisas. Quem vive em intimidade, em companheirismo com Deus, tem uma vida mudada, uma vida transformada. Lembra daquele episódio de Zaqueu? Depois que eles comeram na casa de Zaqueu, você não vai ver Jesus dizendo, como Luiz Gonçalves diz, né? Chega mais perto, Zaqueu. Olha, eu te conheço, Zaqueu. Você extorquiu seus irmãos. Rapaz, você explorou tanta gente. Você agora foi convertido, né? Faz o seguinte, mostra uma prova dessa conversão. Você não vê isso. Zaqueu rompe o silêncio daquele jantar e ele diz assim: porque eu me aproximei do Senhor, eu prometo, mestre, restituir 4 vezes a todos aqueles que eu roubei, a todos aqueles que eu extorqui. E aí é que Jesus disse: houve salvação nesta casa. A intimidade com Deus gera em nós o desejo de termos uma vida mudada. Essa noite, o recado do céu para mim e para você é: Deus e a igreja precisa de adoradores fiéis, fiéis em todos os aspectos. Mas eu nunca serei fiel enquanto eu não for íntimo de Deus. A maior, a mais importante e a principal fidelidade que o céu deseja é a fidelidade de desenvolvermos a intimidade com Ele. Deseja você lutar para isso? Não se escandalize do que eu vou falar. Essa tem sido a minha luta, mesmo sendo pastor.
E não se escandalizem, porque eu sei que a de vocês também não é fácil. Sabe por que é difícil a gente levantar na madrugada e dobrar os joelhos e orar? Sabe por que é difícil a gente vir para a igreja? Sabe por que é difícil a gente estar na casa do Senhor e dizermos como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mais vale estar um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe por que não é fácil? Porque, queridos, o inimigo sabe que um cristão que tem intimidade com Deus é um cristão invencível. Deseja você vencer o mal do século, a superficialidade, e desenvolver esse nível de intimidade? Nós vamos encerrar cantando um hino que todos conhecem: Bem Junto a Cristo. E o apelo vai ser assim: se de fato você desejar vivenciar a essência desse louvor, da letra desse louvor, enquanto a gente canta, você pode ir ficando de pé e cantando, para que o céu possa registrar que você deseja fortalecer e vivenciar esse nível de intimidade profunda com Deus. Você que está em casa pode acompanhar conosco. Cante diante da tela do computador, da tela do tablet, da tela do celular. Louve ao Senhor e através da letra desse louvor declare a tua mais profunda necessidade: viver bem junto a Cristo. Cante conosco: bem junto a Cristo. Você deseja estar junto do seu Salvador no lar eterno? Aprenda a estar junto dele nessa terra maculada pelo mal. Não sei se você já percebeu a ordem do Salmo 23. O Salmo 23 começa: o pastor estando com as ovelhas, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. O Salmo 23 termina, sabe como? O processo inverso: as ovelhas estando na casa do pastor, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem deseja habitar na casa do Senhor para todo sempre, precisa fazer do Senhor o seu bom pastor no hoje. Deseja você fazer do bom pastor o seu Senhor hoje? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai, vivemos em um mundo que conspira contra uma vida íntima ao teu lado. São tantas correrias, afazeres, são tantas coisas que nos absorvem, são tantas coisas, ó Pai, que nos distancia do Senhor. Nós estamos aprendendo durante essa semana que precisamos ser fiéis, mas jamais conseguiremos ser fiéis ao Senhor se não aprendermos a sermos íntimos do Senhor. Essa de fato, ó Pai, é a nossa maior luta, vivermos na Tua presença. Querido Deus, tem misericórdia de nós, concede-nos a força e o poder para vivermos todos os minutos, todos os segundos na Tua presença, porque, querido Deus, um homem não precisa de um dia, um homem não precisa de uma hora para desgraçar a sua vida. Apenas um ato impensado de 1/1000 de segundo é capaz de transformar uma vida pelo resto da sua existência nessa terra. Querido Deus, ajuda-nos a vivermos essa intimidade, porque somente sendo íntimos do Senhor seremos adoradores fiéis em todos os aspectos que precisamos. Chegou a hora de retornarmos para casa. Leva-nos com tranquilidade, segurança, nos concede um sono tranquilo e reparador, e nos traga amanhã para mais um encontro com o Senhor. É a nossa súplica, em nome de Jesus. A você que nos acompanhou pelo canal do YouTube, um forte abraço. A gente tem um novo encontro amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo canal. Aos nossos queridos irmãos, a todos, que Deus os acompanhe no retorno para casa. E